Boa noite. No nosso evangelho, mais adiante, nós estamos falando do capítulo 3, fazer o bem. Mas lá no capítulo 17, no item 3, aonde esse capítulo fala de sede perfeitos, vai estar lá no item 3, o homem de bem. Nesse homem de bem, vai dizer assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Então vamos parar um pouquinho aqui. De justiça, de amor e de caridade. Não é uma lei de justiça, não é uma lei de amor, nem é uma lei de caridade. São os três elementos juntos. É uma lei de justiça, amor e caridade. Quando somos caridosos para com nós e para com o outro, quando temos amor para com nós e para com o outro, praticamos a justiça. Porque justiça é a maneira como nós empregamos na nossa vida o amor e a caridade. Nós precisamos ter justiça. Nós precisamos saber distinguir as coisas. Nós não podemos fazer coisas aleatórias. Não é simplesmente eu chegar em casa, vender tudo e dar tudo agora. Não é isso. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós tenhamos maneiras certas de fazer as coisas, maneiras corretas de empregar o nosso amor. Porque muitas vezes o nosso amor nós deixamos de empregar dentro da nossa casa. Muitas vezes nós estamos vivendo um momento difícil dentro da nossa família e estamos dando as costas. Não adianta eu sair para distribuir sopa e deixar o meu problema lá que eu não estou conseguindo resolver. Eu preciso entender isso. Às vezes eu preciso entender a mim mesmo. Porque muitas vezes eu não estou conseguindo me entender. E quando eu não estou conseguindo me entender, eu tenho que ter amor comigo. Para daí eu conseguir dar amor para os outros. Claro que a gente nunca vai deixar de fazer uma boa ação quando ela passar na nossa frente. Mesmo às vezes a gente estando ruim, que é bem difícil da gente prestar atenção quando a gente não está bem, né? Mas a gente deve fazer. Então continua nessa parte do Evangelho e diz assim, é quando você interroga a sua consciência de seus atos, se violou as leis, se fez o mal ou se fez o bem. Então, na verdade, esse caminho do homem de bem, ele vai dando algumas dicas para nós. Aí nesse texto do Evangelho, ele vai mostrando para nós qual é o caminho do homem de bem, por onde o homem de bem tem que caminhar. E aí, ali a gente vai entender que quem edificou o bem dentro de si, quem conseguiu dentro de si produzir o amor por si mesmo, ele já está produzindo o amor de Deus. Porque nós, segundo o próprio Evangelho, nós não conseguimos produzir o amor verdadeiro, o amor divino. Ele não é uma produção que nós temos capacidade. Nós temos que nos conectar com Deus. E nos conectando com Deus, nós nos utilizamos do amor de Deus e repatriamos ele. Nós dividimos aos outros esse amor. Ele não é uma capacidade do nosso ser. Porque nós ainda não somos perfeitos. Nós somos lotados de orgulho, somos lotados de egoísmo. Então assim, quando você edifica o bem em si mesmo e irradia o bem por onde passa, veja bem, quando eu consigo edificar esse bem dentro de mim, eu vou irradiar esse bem por onde eu passar. E aí a gente pode ver várias pessoas que estiveram aqui nesse órbio, né? Chico Xavier, Gandhi, Mandela,
Buda, teve uma infinidade de profetas e gente que concedia Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, pessoas que concediam irradiar esse bem. Onde passavam, tu já sentia essa energia do bem. Mas vou voltar aqui. Então esses espíritos, Chico, Gandhi, todos que vieram, isso é um trabalho milenar. Isso não acontece. Ele simplesmente não é assim. Esse espírito chega e nasce aqui na Terra e pronto. Entendeu? Está feito, tu vai trazer uma mensagem de luz. Não, isso é um trabalho milenar. É um trabalho de milênios que esse espírito vem reencarnando e se melhorando, para quando chegar aqui poder distribuir essa mensagem. E todos nós temos essa possibilidade, a partir do momento que já estamos aqui nos melhorando, a partir do momento que já estamos fazendo o nosso melhor, porque esse é o nosso melhor. Esse é o melhor de todos nós. Nós nunca tivemos uma consciência espiritual tão grande quanto a que estamos tendo agora. Antes, talvez, nós estávamos queimando as pessoas na fogueira, pensando que a nossa religião estava sendo dominada por alguma coisa. Quem sabe não era nós lá empurrando aquelas pessoas. Quem sabe nós não estávamos empurrando as pessoas aos leões. Mas nós evoluímos. Nós chegamos até o estágio do qual esse véu foi caindo e nós estamos aqui tentando entender melhor a mensagem de Jesus e tentando praticar ela. E isso é importante, quando a gente começa a praticar essa mensagem e começa a entender. Por quê? Porque quando a gente tem o primeiro contato com a doutrina espírita, a gente acendeu um cronômetro. Esse cronômetro começou a contar. Porque aí você começa, aquele véu todo começa a ser dissipado. Se dissipando esse véu, você começa a ter consciência. E é difícil, quando você voltar para o mundo espiritual, você olhar e saber que você sabia e não fez. Ou seja, a desculpa de que não sabia, nós não vamos poder aplicar mais. Nós já aplicamos há milênios, agora não dá mais. Então, assim, irmão, será que hoje a gente está fazendo o nosso melhor? Será que eu estou fazendo melhor desde o início que eu iniciei, que eu tive o contato com a doutrina? Hoje eu já estou melhor do que quando eu fiz esse primeiro contato? É isso que nós temos que avaliar. É isso que nós temos que pensar. Porque não é saber nem conhecer. É ação. É isso que o Evangelho nos fala o tempo todo. Ação. Saber e conhecer é uma parte. Mas o verdadeiro espírita tem ação. E essa ação se faz no seu dia a dia, na sua casa, lá, nas suas dificuldades, no seu trabalho. Porque todos nós temos dificuldade em casa, no trabalho, na rua, porque é assim mesmo. É bem assim, é com bastante dificuldade. E aí o que acontece? Eu já reconheço que em mim está havendo uma transformação moral. Eu já consigo olhar e ver que eu estou me transformando, que eu estou ficando melhor. Eu já não sou mais o mesmo que estava lá atrás, aquele que qualquer coisa teria brigar com as pessoas. Eu já consigo entender melhor as pessoas, eu já consigo pensar que eu posso fazer diferente, que eu posso ser uma pessoa diferente, que eu já não posso mais me meter em confusões que eu me metia, que eu já não vou mais a lugares que eu ia. A minha consciência já me cobra mais, porque eu já tenho esse contato, né? Então, assim, ó, para mim ser chamado de espírita verdadeiro, eu preciso reconhecer esse processo dentro de mim. Eu preciso estar com ele na minha consciência. Mas há um segundo requisito para mim me chamar de um verdadeiro espírita, que seria, além de eu me transformar moralmente, além de eu me entender que eu preciso mudar certas coisas e certas atitudes,
me esforçar permanentemente, eu preciso não deixar apagar essa chama. Eu preciso agir. Eu preciso domar as minhas inclinações negativas. E isso tem que ser uma constante. Esse é o segundo requisito. É quando eu me esforço permanentemente. Porque o que acontece? Esse esforço permanentemente é quando eu paro de ter opiniões sobre os outros. Porque a gente gera opinião. O tempo todo a gente está tendo opinião. É muito fácil para nós ter opinião sobre outro, irmão. A gente passa na rua e tem opinião sobre aquela pessoa que está ali, se ela está com muita coisa na volta dela, se ela está com pouca coisa, se ela está comendo, se ela não está comendo, se ela está fazendo... Nós temos opinião para tudo. Mas nós não temos o olhar do carinho ainda, o olhar do amor. E é isso que nós temos que desenvolver. Desenvolver em nós esse olhar diferente. Esse olhar que vai fazer nós nos autocontrolar. Isso é um desafio. É um desafio perante a nós mesmos. É aí que começa a grande jornada, o grande trabalho da doutrina, quando nós temos o primeiro contato com a doutrina, fazer com que nós nos melhoramos. E no Evangelho segundo o Espiritismo vai ter um pedacinho que vai dizer assim, ó: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos seus esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que é perfeito. Que não tem perfeito, irmão. Todos nós aqui temos defeito, e bastante. E a gente que convive junto sabe dos defeitos uns dos outros. Então não é não ter defeito, é tentar se modificar, é tentar domar as nossas más inclinações. Se hoje eu sou nervoso, amanhã não quero ser mais. Se hoje eu sou preguiçoso, amanhã não quero ser mais. Então assim a gente vai devagarinho tentando cadenciar aquilo que nós temos dentro de nós. E esse raciocínio de se tornar um homem de bem, é preciso, além de tudo, fazer o bem. Que esse é o nosso tema, fazer o bem. Eu, além de ser um homem de bem, eu preciso fazer o bem. Bom, então nós vamos tentar elucidar um pouco disso do fazer o bem. Tem até uma frase que diz assim, ó: qual é o melhor lado do chicote? Antigamente se pensava que o melhor lado do chicote é aquele onde a gente agarra, né? Pelo menos tu não está levando no lombo. Mas na realidade, o melhor lado do chicote é nenhum dos dois lados. É deixar ele na parede. Sabe por quê? Porque existe a lei de ação e reação. Hoje, eu agarro o cabo e chicoteio. Amanhã, o chicote está no meu lombo. Não existe, nada escapa da lei. As leis divinas, elas, se tu não acerta hoje, tu acerta amanhã. Então, aquilo que eu faço para o meu irmão hoje, eu vou ter o retorno amanhã. E baseado nisso, com esse entendimento de que eu sou um espírito imortal, que eu vou continuar vivendo, eu não vou morrer no túmulo. O chicotada que eu dei, eu vou ter que receber de volta. E esse entendimento, ele é importante. Ele é importante porque ele faz diferença na nossa vida. Essa vida a qual nós queremos melhorar, queremos ser felizes, entendeu? Isso se chama entendimento. Entendimento das leis divinas.